Oi, gente, tudo bem? Gente, a matemática está presente em praticamente tudo na vida, mas mesmo assim tem gente que fala que tem dificuldade com os números. Não dá, né? Então sabe o que a gente vai fazer? Vai mostrar para você hoje 10 dicas de brincadeiras de matemática que a gente vai trazer a matemática para o dia a dia do seu filho e vai ajudar a desenvolver a relação com os números nele. Bora ver? E a matemática está na vida da gente desde que nós somos bebês. Por exemplo, quando a gente permite que o nosso filho empilhe blocos, coloque um na frente do outro alinhados, quando eles percebem que um determinado brinquedo não cabe na caixa que a gente escolheu, ou a gente precisa escolher uma caixa maior para aquela quantidade de coisas que a gente quer colocar ali dentro. Quando a gente cresce um pouco mais e ele te ajuda aí na sua casa, você também traz a matemática para o dia a dia, quando, por exemplo, ele precisa te ajudar a colocar a mesa da refeição e ele tem que saber quantos pratos, quantos utensílios, de acordo com o número de pessoas que vai comer. Ou seja, a matemática está assim no nosso dia a dia, e quando a gente traz essas brincadeiras matemáticas para dentro do cotidiano das crianças, fica muito mais fácil ele ter amor pelos números. Bora então falar dessas brincadeiras, Paty? A nossa brincadeira número 1 é justamente para bebês, é brincar com objetos. Tudo que a Paty acabou de falar, gente, a criança vai desenvolvendo uma relação natural com a matemática quando ela pega os brinquedos ou os objetos que ela tem e ela empilha, e ela coloca um dentro do outro, coloca um na frente ou atrás do outro, deixa cair várias vezes, né, e percebe que aquilo está caindo. Então, simplesmente permita a exploração e incentive a exploração e faça, e tem em casa brinquedos que ajudem nisso, né, coisas de encaixar um no outro, porque ele naturalmente vai estar dando vazão a esses primeiros princípios da matemática que vão nortear depois a matemática mais formal, que a gente fica tanto querendo ver a criança lá que sabe contar, né? Que sabe formar conta. Uhum. Tem um monte de coisa, gente, até ela conseguir formar uma conta e efetivamente fazer um raciocínio matemático com números no papel. E sem estresse, tá, gente? Detalhe importante, a gente está falando aqui de princípios de matemática, porque até a primeira infância, assim, a criança não precisa ficar fazendo contas de adição, multiplicação. Não, ela só precisa conhecer e gostar dos números. E por falar em conhecer e gostar de números, a nossa dica de brincadeira número 2 é jogos de baralho. Assim, aqui em casa, meus filhos amam jogos de baralho. Eu imagino que em algum momento, né, Paty, também. Uhum. E aí eles podem ser jogos, desde os jogos mais simples. Vocês já viram Batalha de Cartas? Paty, você tá com baralho aí? Tô. Ó, Batalha de Cartas funciona da seguinte maneira. Eu e a Paty vamos sortear 2 cartas e a gente vai mostrar as cartas. Eu nem tô vendo a minha, hein? 1, 2, 3 e mostra. Ó lá. A minha carta é 67. A gente não soma, a gente só coloca um lado do outro. O da Paty a minha é 48. 48. Então, ganhei a batalha. Esse é um jogo simples e você pode ir até jogos de truco, jogo de buraco, cacheta. Todos esses jogos de carta estimulam muito a matemática. E nesse mesmo jogo, né, Paty, a gente estava comentando outro dia, né? Dependendo da idade da criança, se ela já souber, ela falou, faz o 84, mas também poderia ser um outro jogo, é diferente. Mas que é soma. 8 mais 4 deu 12, 4, o meu 3, deu 7. E aí eu ganhei nesse caso. É uma variação do mesmo jogo. Exatamente. Então, jogo de carta aí na sua casa. A nossa dica de brincadeira número 3 é a corrida de dados. E a corrida de dados, para fazer essa brincadeira, você vai precisar ter um material, que é isso aqui, ó, uma ficha, que você vai preencher ao longo da brincadeira. Aí você me pergunta, mas eu não tenho essa ficha? Aí eu te respondo, mas a gente vai disponibilizá-la para você. É só você ir na descrição do vídeo, que vai ter o link para você baixar o PDF que vem com esses jogos e vem com outros 9 jogos. São 10 jogos de matemática. Alguns estão nesse vídeo, alguns não estão, mas fica mais fácil a sua vida, tá bom? E aí é o seguinte... Peraí, Paty, vou falar de novo. 10 jogos de matemática para você aqui na descrição do vídeo. Então, nesse caso aqui, a corrida do dado é o seguinte, tá vendo que tem várias linhas? A gente pega o dado, a gente joga o dado e a gente vai dobrar o número. Então, por exemplo, aqui eu tirei 4. E aí, 4 vezes 2, então a criança já tem que dobrar o número, vai dar 8. Aí eu venho aqui, ó, na coluna do 8 e eu pinto um quadradinho. E nisso você vai jogando e vai pintando. Quem completar uma coluna primeiro ganha um ponto, e quem completar todo o quadro primeiro ganha
5 pontos. E aí, no final, você tem outra matemática, que é contar quantos pontos cada um fez para ver quem ganhou a corrida do dado. Olha, que legal essa. Não conhecia. Gostei. Uhum. Vou baixar o print para fazer em casa. A nossa dica de brincadeira número 4 é a matemática dos dedinhos, que você faz só com as mãos, não precisa de mais nada. Mas eu não vou explicar essa brincadeira. Tem vídeo, né? Tem vídeo aqui em cima que mostra a matemática dos dedinhos. Então, depois você clica aqui que você vai saber como é que joga. A nossa dica de brincadeira número 5 é a pirâmide de números. Tcharararã. O que é isso, minha gente? É um jeito super diferente e divertido de envolver a criança na questão da adição. Então, como é que vai funcionar? Você primeiro vai ter que ter uma outra folhinha daquele material que eu falei que a gente tem. Onde a gente, exatamente. Onde tem as contas, ó. 1 mais 0 vai dar 1, 3 mais 2 vai dar 5, 3 mais 3 vai dar 6, 1 mais 1 vai dar 2. Então, você vai pegar esses cartões, vai recortar e vai botar na mesa, formando uma pirâmide, né? Na mesa, alinhando os números. E aí, você vai fazer... Tem um pouquinho de trabalho, mas eu juro que vale a pena, porque é divertido, tá? Você vai pegar o papel... Vai enrolar e vai botar o número do resultado da soma, de 1 a 10, ou de 1 a 12, dependendo dos números que você fizer. E aí você arruma na mesa os cartões das somas e a criança vai ter que reproduzir numa pirâmide como é que são esses números. Então, ela vai ter que fazer a soma e vai ter que empilhar na ordem correspondente para que a pirâmide reflita aquilo que você colocou na mesa. Aí você pode ficar mudando a ordem da mesa e tal. E você pode usar esse cartão depois para muitas outras coisas. Olha só, você entendeu porque também, além da explicação da Paty, as imagens vocês viram da brincadeira, né? Então, vamos lá. Mas, ó, vou te falar uma coisa, se qualquer uma dessas brincadeiras não ficar tão clara para você, primeiro comenta, e segundo, a gente tem a explicação direitinho do como jogar em cada uma das páginas do nosso PDF, tá bom? Ou seja, contar para os outros, né? Mas PDF entender, né, gente? Tá aí. A gente ficou com medo de vocês entenderem, mas deu para entender, né? Vamos combinar. Acho que a gente explica direitinho. A gente explicou direitinho, também concordo. A nossa dica de brincadeira número 6 para aproximar o seu filho da matemática são os jogos com distância e pontuação. E aí a gente tem duas coisas aí, né? Tem a distância, que também é matemática, a gente saber, e a pontuação. Como é que isso funciona? São várias variações é ótimo, desse tipo de jogo. Mas, em princípio, o que você vai fazer? Você vai ter uma pontuação para cada distância que você tem para atirar um objeto. Que objeto pode ser esse? Pode ser um aviãozinho de papel. Corrida do avião. Corrida do avião, foi baseado nisso, Então, corrida do avião. Então, você joga o avião e quanto mais longe ele chega, uma pontuação maior você vai conseguir. Daí você vai jogando o avião várias vezes e você soma. Tem uma outra variação disso, que é você jogar ou uma bolinha de papel ou uma bola feita de meia em baldes que você vai colocando e nos baldes tem a pontuação ali. E quanto mais longe ou quanto mais alto você conseguir colocar o balde, maior a pontuação. Então, além de você trabalhar a pontuação, você trabalha a soma, porque tem que somar os números para ver quem é que ganhou, e você ainda vai trabalhar com distância, que não está lá o número, mas você vai trabalhar a noção da distância com o seu filho, que tem tudo a ver também com matemática. Muito bom. A nossa dica de brincadeira número 7 é a matemática da teia. Adoro esses nomes que a gente está dando para as brincadeiras. Né? Chique, né? A matemática da teia. Então, sabe aquela teia que a gente fazia de papel crepom no corredor, que é para a criança se divertir? Então, vamos fazer uma teia de barbante no corredor, literalmente pegar pedaços de barbante, pegar fita e prender no corredor esses pedaços de barbante, formando uma teia. E nessa teia você vai pendurar as nossas queridas cartas de baralho. Aí você vai pendurar com pregador. E você vai dar um desafio para a criança, que pode ser, por exemplo, você tem que passar pela teia e pegar 2 cartas que somem 10. Você, então, espalha as cartas. Você pode pegar e falar, e a criança pega 2 números quaisquer e ela vai ter que falar rápido. Quanto dá a soma deles, né? Então, tem jeitos diferentes de você brincar em função da idade. Se ela estiver muito pequena, ela pode só reconhecer o número. Cadê o 4? E ela tem que andar até lá e procurar o 4, sabendo que com carta tem uma coisa legal que ela pode ver o numeral ou ela pode contar a quantidade, né? Então, dá para fazer par ou ímpar. Par ou ímpar, exatamente. Você pode inventar, mas essa é a nossa 7ª dica.
Legal. A nossa dica de brincadeira número 8 são enigmas e mágicas com matemática. Gente, especialmente crianças já um pouco mais velhas, que já passaram, né, dos 7, 8 anos, fazer truque de carta para os amigos, ou então pensar em enigmas matemáticos, é muito legal e super divertido. Então, assim, que truque de carta? Que enigma? Aqui na descrição do vídeo eu vou pôr uma série de links com vários truques de carta e com vários enigmas matemáticos que você vai poder mostrar para o seu filho e jogar com ele em qualquer tempinho que vocês tenham juntos, vocês vão conseguir fazer esses enigmas e truques de matemática. Muito bom. A nossa dica de brincadeira número 8 são jeitos diferentes de contar. O que eu quero dizer com isso? Olha só, se vocês têm filho em idade escolar, já no primeiro ano, como é o caso da minha filha, a Paty já passou por isso, você tem um choque, porque ensinar matemática hoje em dia é completamente diferente de como era ensinar matemática no meu tempo, né? Eu tive aula na escola das minhas filhas, deixa eu explicar para você como ensina matemática. É louco. Mudou, né? Mudou. Muito. E uma das coisas que a escola valoriza muito hoje em dia é que as crianças aprendam o processo, o raciocínio, o que tem por trás daquela conta que ela está fazendo, e não simplesmente chegar e fazer 4 mais 1 é igual a 5. Então, como que a criança raciocina para chegar no número? Você descobre que tem jeitos diferentes de chegar nos raciocínios, e todos estão certos, não estão errados. E aí, às vezes, para uma criança é mais fácil fazer conta de um jeito, e a outra é para fazer de outro, então vamos transformar isso em brincadeira. Então, vamos fazer jeitos diferentes de contar. Naquele mesmo PDF que eu já mencionei, que está aqui no final do vídeo, a gente tem algumas propostas que são para crianças do primeiro ano e que você pode fazer para estimular. Isso aqui é só um exemplo, você pode fazer outros jeitos diferentes. Então, é o desafio de contar com o dedo. Nesse caso, a gente está falando aqui de subtração e não de adição. Então, a gente dá essa ficha para a criança e vai estar 5 menos 4. Você tem 5 dedos. Agora, tira 4 dedos. Quanto ficou? 1. Então, ela vai lá e põe o resultado. E aí vai. Um jeito diferente de contar é com objetos. Então, você pode imaginar cartas, pode imaginar peças de Lego, que é uma coisa super óbvia, e aí a criança vai lá e tem que pegar. Tem várias peças de Lego. Primeiro ela separa 5, aí ela tira 2. E aí pode ser palito, pode ser grão, pode ser qualquer coisa que você tenha, qualquer objeto. Você vai ter que só propor qual é o desafio e a criança vai brincar. Tem um aqui que eu nem recortei, ó, para você ver que sai mesmo do meu PDF, que é essa aqui de contar com desenhos. Que você vai pedir, que é o seguinte, você pede para a criança fazer, por exemplo, nessa conta aqui, 5 menos 1, né? 5 menos 1. Faz 5 palitinhos, ou 5 bolinhas no papel, apaga uma, aí vão dar 4. Então, ela pode fazer o desenho que ela quiser, fazer 5 pirulitos, 5 qualquer coisa. Mas ela vai vendo que ela também consegue chegar. Então, o que a gente está fazendo com isso? Mostrando para a criança que não é necessariamente um único jeito que ela tem de chegar na conta, e estimulando essa questão dela raciocinar a matemática de jeito diferente, valorizando o processo e não necessariamente só a conta. A dica número 10 é a gente brincar com Tangram e Mancalas. O que é isso? Tangram é isso aqui. Aliás, Tangram tem no nosso PDF, não tem? Tem. Tangram, eu vou mostrar o meu aqui, que é de madeirinha, ó. Mas são essas formas geométricas que você consegue fazer várias figuras, mas é uma infinidade de figuras. E aí você super trabalha geometria e conceitos assim geométricos com as crianças montando figuras. No nosso PDF vocês podem imprimir e recortar para você poder ter essas mesmas. Desculpa, eu te interrompi. Não, imagina, eu queria falar, tem dica de figura no PDF? Tem. Para a criança começar repetindo as figuras, depois fazer as dela. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Eu não consigo fazer nada, às vezes nem com a figura do lado. Eu preciso com a figura que tem o desenho para saber qual que é a forma que encaixa. Sério, eu já tentei fazer, minhas filhas montam tão rápido. Eu não tive esses princípios de geometria. Olha como ajuda. Eu não tenho essa capacidade de montar sem ter. Enfim. Mancala, então, respondendo a pergunta da Paty, eu trouxe a Mancala para a gente ver como assim a gente consegue aprender com jogos de diversas culturas, matemática de formas diferentes. O Tangram, ele tem uma origem oriental, para quem não sabe, ele tem uma origem oriental. E a Mancala tem uma origem, ela é uma coisa da Costa do Marfim, e ela tem uma origem africana. O que é Mancala? É você brincar com sementes. Eu tenho aqui, mas também vai estar aqui na nossa descrição, essa aqui é meu tabuleiro de Mancala. Eu tenho esse de plástico, mas a gente consegue fazer com papel, a gente consegue fazer, as crianças fazem na terra, e a gente joga com sementes,
que podem ser sementes ou podem ser bolinhas assim, e a brincadeira de semear, você vai contando, então, quantas sementes você consegue colocar e depois você passa de novo. Enfim, tem toda uma regra do jogo que é muito legal, que vai estar na descrição deste vídeo. Então, você olha lá, você vai para um post lá no Tempo Junto e você vai saber exatamente como jogar Mancala. A gente deu essas dicas de brincadeiras, mas você pode fazer a matemática entrar no cotidiano do seu filho de um jeito super fácil e todo dia. Eu falei do dinheiro da mesada, então assim, contar o dinheiro que ele recebe de mesada ou de semanada. Você pode pedir para ele contar os pontos de campeonato de futebol. Seu filho gosta de futebol, sua filha gosta de futebol. Por que não contar os pontos que os times fazem a cada jogada para saber quem é que tem mais probabilidade de ganhar ou perder? Olha aí, probabilidade aparecendo na matemática. Receita de matemática, a receita de cozinha também, né, Paty? Fazer receita e acompanhar os pesos, as quantidades que tem que pegar. Fração, né? Receita fala de fração. Ou seja, a matemática está no seu dia a dia e você pode trazer isso para o seu filho. Então, agora que a gente já fez o favor de virar a chavinha aí da sua cabeça para perceber que números estão em toda parte, tudo pode ser quantos tem, quantos faltam, né? Qual é o tamanho, grande ou pequeno. Bora lá, faz essas brincadeiras, mas aproveita o dia a dia para estimular a aprendizagem. Conversa com seu filho e você vai ver que quando ele chegar na fase de aprender efetivamente matemática, daquele jeito cartesiano que a gente sabe, até que chega naquele momento, como a minha filha vira para mim e fala, mas para que eu estou aprendendo o teorema de Pitágoras? E eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em responder, porque, né, mas ela está lá no teorema de Pitágoras, e ela já vem, mamãe, eu tenho uma dúvida aqui de matemática. Eu falei, filha, já foi para aquela fase que eu já não lembro mais. Não tem. Mas, enfim, né, me perdoe os engenheiros e os físicos e os químicos e todo mundo que efetivamente usa o teorema de Pitágoras na minha vida. A gente não usa o teorema de Pitágoras. Mas agora que você já viu isso, a gente, então, quero que você abra os seus olhos para usar a matemática no seu dia a dia, e eu acho que a gente pode terminar, Paty, além de pedir para se inscrever no canal, comentar, acionar o sininho da notificação. Olha quantas coisas matemáticas para você fazer. 1, inscreva no canal. 2, acione o sininho. 3, comente. 4, compartilhe. Olha quanta coisa. A gente tem outro vídeo porque a gente sempre papeia, né? Exatamente. Ó, como a gente gosta de papear, para terminar, a gente vai indicar mais um vídeo, que é um vídeo com 10 jogos de raciocínio, que você vai ver que são super legais para você fazer, estimular o raciocínio lógico da criança, que é a base para tudo que a gente tem na nossa vida em relação à matemática, conhecimentos e tal. Então, bora lá estimular o raciocínio, tá bom? Tchau!